na nossa página. Show. Comecei já. Nós estamos ao vivo, galera. Agora é só esperar um pouco o pessoal entrar. Tá. Já? Estamos ao vivo, então. Já? Estranho, não dá pra saber. Sim. Aqui em Eu cima tô aparece no. um olhozinho. Vai aparecer um likezinho também, quando começar a curtir. Hum, Deixa eu ver aqui. legal. Vou entrar aqui também. Foi, Gusta? Tá já, tem um pessoal Ah, entrando tá. já. Apareceu aqui pra mim. Apareceu? Aham. Vou compartilhar aqui. Ih, meu Deus, troquei o nome. Peraí. Deixa eu editar aqui. Tá já, tem um pessoal. Então, vamos lá. Eu acho. Agora apareceu aqui. E o áudio dele tá ruim pra mim agora. Rafa, consegue ouvir? Deve estar dando delay no computador dele. É, ficou ruim pra mim o dele. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do evento Geofísica por Elas. Meu nome é Rafael, eu sou presidente do capítulo estudantil SEG Rural Geophysics. E hoje aqui a gente vai estar recebendo a geóloga Thalissa Mira para falar um pouquinho sobre interpretação geológica de dados GPR. É um enorme prazer estar recebendo uma ex-ruralina aqui com a gente. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Aí eu agora vou passar um pouco a palavra para você, para contar um pouquinho sobre a sua carreira, e assim a gente pode iniciar essa mais uma palestra desse evento em parceria com as meninas e mulheres na ciência. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço o convite. Todo convite é bem-vindo, mas tudo que é da Rural vem com um gostinho a mais, né? Então, eu sou formada na Rural, sou da turma de 2010, mas me formei em 2016 e fiz o mestrado na UERJ com GPR. Então, eu trabalhei com GPR uns 2 anos e pouquinho, né? Ainda trabalho, às vezes, orientando alguns alunos ou só auxiliando mesmo. E trabalhei mais com enfoque em estratigrafia. Aí foi quando eu vi que eu gosto muito de geofísica, mas eu acho que a minha área é mais estratigrafia mesmo. E atualmente eu trabalho com outra coisa que não tem nada de geofísica, que são com carbonatos, trabalho mais com sedimentologia, né, carbonatos do pré-sal, mas ainda ali tentando um pouquinho trabalhar com geofísica quando dá, e é isso. Minha carreira ainda não é muito longa. Está só começando. Eu Acho que tá ruim seu áudio, Rafael. acho tá indo? Então, você consegue compartilhar a sua tela? Sim, vou compartilhar. Perfeito. Já apareceu? Apareceu, Rafael? Apareceu aqui, Thalissa. A gente consegue ver E direitinho. pode começar então? Isso, pode.
Então, como o Rafael já disse, né, hoje a minha palestra é sobre interpretação geológica de dados de GPR. Sou geóloga, metida à geofísica, né, ali um pouquinho na geofísica, e vou tentar explicar para vocês um pouquinho desse assunto que acho que não é muito falado, né? Então, espero que seja proveitoso e interessante para vocês. Vou seguir esse roteirinho, né? Falar um pouco sobre o fluxo geral de trabalho, de um trabalho com GPR, antes de entrar de fato na interpretação, explicar um pouquinho sobre o método, como ele funciona, né? Os tipos de interpretação, a gente não tem interpretação só geológica. Depois eu vou focar mais na interpretação estrutural e estratigráfica, que foi o que eu já trabalhei, né? E finalizar a apresentação. Então, eu quero mostrar para vocês um pouco do fluxo de trabalho de quem trabalha com GPR. Tanto o geólogo quanto o geofísico que trabalham com GPR, eles têm o privilégio, diferentemente de muitos outros métodos, de trabalhar com todas as etapas do trabalho. Então, a gente pode trabalhar, a gente começa, né, trabalhando com o planejamento de campo, onde a gente faz um estudo tanto teórico do método, de fato, quanto também da geologia regional, geologia local, da estratigrafia, né, se for o objetivo do trabalho, enfim. A gente também pode participar da aquisição, que também é uma etapa muito importante, né? É importante que a gente veja a aquisição não só como apertei o botão e comecei a adquirir dado. A aquisição também tem que ser levada a sério, tem que ser estudado, né? Estudada a amostragem que você quer, qual antena você vai utilizar, a frequência, a resolução, a profundidade que está o seu alvo. Então, é uma etapa bastante importante, porque se você tiver um dado mal coletado, as etapas seguintes não salvarão o seu dado, né? Vai ser um dado ruim que vai ter que ser descartado. Essa etapa de edição e processamento, ela é uma etapa muito desafiadora para nós que somos geólogos e para alguns geofísicos, dependendo da escola desse geofísico, né? Porque é uma etapa que não tem geologia, ela é uma etapa mais matemática e física. Mas nós somos plenamente capazes de trabalhar com isso também. É muito interessante porque você tem a oportunidade de pegar um dado bruto e ir melhorando ele, vendo passo a passo, até ele chegar na imagem final, que é a que a gente vai interpretar. E aí os geólogos e os geofísicos de interpretação, né, trabalham mais nessas duas últimas etapas aqui, que é a etapa que a gente acaba gostando mais, que é quando a gente pode usar de fato o nosso conhecimento geológico, né? E aí, principalmente essa etapa de interpretação, que é quando a gente pega um dado geofísico e vai dar um sentido geológico para esse dado geofísico, ela é uma etapa legal porque ela é um pouco mais livre, ela é um pouco mais abstrata até certo ponto, né? Desde que você tenha um embasamento, desde que você argumente muito bem o porquê que você está interpretando aquilo daquela forma, ela é livre porque muitas vezes uma feição, né, podem ter várias explicações, né? Você pode criar vários cenários para um mesmo dado. Então, é uma etapa bem gostosa de pensar, de criar, enfim, e é onde a gente traz toda a nossa bagagem de geologia e aplica, de fato, numa área que é sua, num lado que é seu, que você está estudando, né? E aqui nessa etapa final da criação de modelo geológico é quando a gente tem a oportunidade de fazer uma amarração entre o dado geofísico e dados diretos. Então, aqui seria uma correlação do dado geofísico com dados de sondagem, por exemplo, quando você pode fazer um estudo mais litológico, um estudo sedimentológico. É legal também se você tiver datação, então você pode colocar data nos seus eventos, né, dizer a que aquilo se refere, correlacionar com outras áreas, enfim. Todo o trabalho de GPR ele é muito multidisciplinar, né? Envolve física, matemática, geofísica, geologia, geocronologia, envolve bastante coisa, é bem legal. Então, explicando um pouquinho brevemente sobre o que é o método GPR, ele é um método eletromagnético, né? Ele trabalha com ondas eletromagnéticas de alta frequência. Então, varia ali entre 10 e 2.500 MHz, mais ou menos. São dados de alta resolução. A resolução ela é mais ou menos centimétrica e a profundidade alcançada
é na casa ali de, dependendo da antena, né, 10, 15, no máximo 20 metros, geralmente. E a partir desse levantamento, a gente consegue imagiar a subsuperfície, né, obtendo um dado bidimensional. Então, a gente consegue ter informações da subsuperfície, tanto verticalmente quanto lateralmente. Eu fiz esse esqueminha aqui para explicar mais bem brevemente, resumidamente, como é que funciona, né? Aqui eu vou mostrar o esquema de aquisição e aqui embaixo como é que fica o dado. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma antena que vai transmitir, ele vai emitir um pulso de sinal eletromagnético, e aqui uma antena que vai receber a resposta, a antena receptora. Então, a antena transmissora emite o pulso, que se propaga pelo meio na forma de uma onda eletromagnética. A propagação dessa onda é controlada pelas propriedades físicas desse meio. E as propriedades físicas desse meio vão depender dos materiais que o compõem. E toda vez que há uma diferença nas propriedades físicas do meio, a onda ela vai sofrer o processo físico de reflexão e refração. Então, parte dessa onda vai ser refletida e captada de volta pela antena receptora, e parte da antena vai ser parte do sinal da onda vai ser refratada e vai continuar viajando, né, se propagando pelos meios inferiores. Essa reflexão, né, ela é causada por uma interface, e a interface ela pode ser um contato geológico, por exemplo, se aqui no meio 1 eu tivesse um argilito e no meio 2 um arenito, eu teria uma mudança muito brusca de propriedades físicas e isso geraria uma interface que gera uma reflexão. Ou pode ser também mudanças muito tênues, como, por exemplo, o teor de água, né, teor de umidade. Então, se eu tivesse aqui um solo um pouco mais seco e aqui no meio 2 um solo mais úmido, com a possível presença de um lençol freático, isso também geraria uma interface. Poderia ser uma superfície estratigráfica também, uma superfície erosiva ou algo do tipo. Então, não necessariamente é um contato litológico, tá? Então, quando a gente tem essa primeira aquisição desse primeiro ponto, o dado que a gente gera é chamado de traço. E aí, toda vez que a gente tem uma mudança na propriedade física, uma interface que pode ser uma interface mais brusca ou não, a gente tem a formação de um pico, que a gente chama de pico positivo ou pico preto, né? Então, aqui nesse traço, a gente pode ver aqui um primeiro pico, que é correspondente a assim que a onda sai da antena e ela toca o solo, tá? Essa seria a primeira interface. A gente tem um segundo pico aqui, formado nessa segunda interface, né, quando houve essa reflexão, e um terceiro pico, quando encontrou essa terceira interface. Dentro de um mesmo meio, pode ser que a gente não forme grandes picos, né, que não haja grandes variações de propriedades físicas, mas a gente ainda pode ter pequenas variações secundárias, que vão gerar uma pequenos picos, né, picos de pequena amplitude no traço. E aí a gente desloca a antena e colhe o segundo traço, desloca a antena de novo, o terceiro traço, quarto traço, quinto traço, sexto traço. A gente faz isso ao longo de todo um caminho, né, de toda a área que a gente quer imagiar. Então o seu dado pode ter, por exemplo, 1.000, 2.000 traços, né? Não é tão pouquinho assim como está aparecendo aqui, não. E aí esse dado, quando ele vem para a gente, ele não vem nessa forma de traços, ele vem já um dado interpolado, né? Então, o computador, ele entende que se você tem vários picos de mesma amplitude, ele corresponde a um mesmo horizonte, né? E assim para todas as interfaces. E aí o que a gente recebe é um dado parecido com esse daqui, né? Então, a gente pode perceber aqui a superfície, com esses primeiros picos, né? Depois aqui no meio a gente tem uma outra grande interface, né? E a gente tem várias interfaces menores, né? Que seriam os picos de menor amplitude entre essas grandes interfaces. Existem vários sistemas de GPR, as antenas variam muito, dependendo da fabricante, né? Eu trabalhei com essas duas aqui e uma outra diferente que eu não vou mostrar hoje. Essa antena aqui é da fabricante Mala, e esse equipamento, né, da fabricante Mala, e aqui são as duas antenas, a transmissora e a receptora.
Aqui na frente fica o computador, que é onde a gente configura, dá o comando para emissão da onda e onde a gente registra o dado, né? E entre as antenas pode ir uma pessoa, ou aqui no caso a gente colocou em cima do próprio GPR, segurando um DGPS, né, que é um GPS de alta precisão, para a gente poder georreferenciar esse dado, a gente saber exatamente onde ele foi coletado e também ter o valor de altitude daquele ponto, porque no final a gente precisa fazer uma correção topográfica. Essa é uma etapa bastante importante, principalmente se o terreno tiver uma variação topográfica muito grande. Essa aqui foi uma outra antena que eu usei. Essa primeira é de 100 MHz, essa aqui é de 200 MHz. E aqui a antena receptora e a transmissora, elas ficam na mesma caixa. Aqui em cima está o DGPS, né? E aqui comigo o computador, onde a gente faz a configuração. Falando agora sobre os tipos de interpretação em geral, a interpretação ela não é só geológica, porque o GPR tem uma gama de aplicações muito grande. Então, o GPR ele é amplamente utilizado fora da academia, né, fora da área da geologia. Ele é o queridinho para localização, mapeamento de canos e dutos, por exemplo, que são essas figuras que eu trouxe aqui. Então, como os canos e os dutos, geralmente eles são feitos com materiais muito contrastantes em relação ao solo que está em volta, ele é um ótimo método para fazer essa localização, né? E aí aqui ele está até mostrando, aqui no caso seria um cano metálico, que tem uma propriedade, a propriedade física, principalmente da condutividade, muito contrastante em relação ao solo, então ele tem uma reflexão muito forte. Aqui seria um cano não metálico, uma reflexão um pouco mais fraca, mas ainda assim é bem evidente, né, que existe aqui um artefato enterrado. E aqui seria num processamento, se você tiver um levantamento num pseudo 3D, né, uma malha de seções bem significativa, a gente poderia fazer a modelagem de onde está esse cano, né, para onde ele está indo, em que profundidade ele está, e etc. A gente pode também utilizar para mapeamento de cavidades não naturais, né? Então, se você tem embaixo de um galpão, de algum empreendimento, o solo está cedendo, você consegue mapear aonde exatamente ele está cedendo, e aí você consegue prevenir um possível acidente, um possível desabamento, né, de toda a estrutura. É utilizado também bastante na engenharia civil para mapeamento de fraturas, fratura na parede, fratura em pilastras, fratura em pontes. Então, pode ser bastante utilizado para isso. E o que é mais interessante para nós, geólogos, que é trabalhar com a geologia de fato, né? É a interpretação mais interessante. E aí as mais fortes, né, onde que tem bastante trabalho publicado, já bastante gente trabalhando com isso já há algum tempo, são na área de estrutural, principalmente neotectônica e estratigráfica. Mas também podem ser feitos estudos espeleológicos para você mapear as cavernas que talvez você não sabe aonde exatamente está essa caverna, e ela, como é um patrimônio, não pode fazer trincheira e sondagem, etc. Então, é muito utilizada a geofísica para esses espeleológicos, e também tem muitos trabalhos publicados na área de ambiental, tanto para hidro, né, para identificação de lençol freático, quanto para monitoramento de contaminação. Mas eu não cheguei a trabalhar com esses dois tópicos, eu trabalhei mais com esses, então eu vou focar mais nesses hoje. E aí, a interpretação de dados de GPR, ela traz uma herança muito forte da interpretação sísmica, porque a sísmica e o GPR, eles são muito parecidos, né? Ambos trabalham com ondas, né? Sendo a sísmica onda acústica, GPR onda eletromagnética, e com processos de reflexão e refração, então são dados muito parecidos. E a gente pode olhar para o dado do GPR com uma cabeça de quem conhece a sísmica, de quem já trabalhou com sísmica, né? A gente pode fazer isso, desde que a gente entenda que existem diferenças muito significativas de escala, né? E, portanto, terão diferenças muito significativas de quais eventos geológicos a gente está olhando naquele dado. Então, essa aqui é uma sísmica que tem quilômetros de extensão, quilômetros de profundidade também, né? A gente pode ver aqui na base a crosta oceânica, aqui provavelmente a crosta continental, quebra de plataforma, a gente vê toda uma sucessão sedimentar, né,
do que representa o preenchimento dessa bacia. Então, a gente tem uma história geológica aqui de milhões de anos. Um tracinho desse preto aqui, que seria um pico positivo, um refletor, né? Tô falando muito essas palavras, mas não sei se todo mundo conhece. Então, esse traço preto que a gente tem aqui em cima, ao longo de todo o dado, na sísmica, ele vai ter na casa ali de uns 50 metros, mais ou menos 25 metros. Posso estar falando besteira, me desculpem os geofísicos de sísmica. E aí, se a gente quiser comparar com o GPR, eu teria que dar um zoom aqui no topinho, pegar o meu primeiro refletor sísmico e ele representaria a minha seção de GPR. Então, aqui numa seção de GPR, eu tenho aqui nesse caso, nesse dado, que era um ambiente bom e que o GPR funciona legal, eu tenho mais ou menos 15, 17 metros de espessura. Então, ele é até menor do que a resolução da sísmica, né? E a resolução aqui é centimétrica. Então, eu não consigo, numa sessão de GPR, contar uma história de preenchimento de bacia, por exemplo. Eu vou conseguir olhar aqui, por exemplo, a gente tem mais ou menos 5 mil anos de evolução, né? Diferente daqui, que é desde isso que foi Sul, é desde a quebra do Gondwana. Então, são outros eventos que a gente vai analisar, né? Cada tracinho desse pode ter uma história aí de poucas centenas de anos, né? E no final a gente tem uma história aí de poucos milhares de anos. Então, tendo essa diferença em mente, né, de escala e de eventos, a gente pode sim utilizar o que a gente sabe de sísmica e aplicar no GPR. Vou mostrar agora uns exemplos de interpretação estrutural e como a gente faz essa interpretação, né? Esse dado aqui está com uma outra paleta de cores, né? Geralmente a gente vê os dados de GPR com a paleta em escala de cinza. Essa aqui é uma outra paleta de cores que foi a que melhor realçou para a gente os dados. E aí ele faz parte desse trabalho aqui, que é com os professores da Rural, que é de neotectônica, de reconhecimento de falhas cenozoicas na região de Manaus. E aí, quando a gente olha o dado de GPR, a gente acha, ele assusta, porque é uma resolução muito grande, a gente vê muito detalhe, e tem muito ruído, né? Então, é um dado que assusta. Quando a gente vai procurar falhas, a gente tem que pensar na mesma cabeça de como se a gente estivesse procurando falhas no afloramento. Ou seja, a gente vai procurar por quebras, por descontinuidades, né? Então, aqui no lado, a gente vai ver as falhas como umas linhas brancas e alguns deslocamentos dos setores. Então, a gente encontraria aqui, por exemplo, demora muito tempo para a gente acostumar o olho com esse tipo de dado, então eu vou só tentar mostrar algumas que estejam se sobressaindo mais, né? Aqui também a gente vê toda uma linha branca perturbando, né, os refletores. A gente vê que os refletores, eles são, em sua grande maioria, plano paralelos, e de repente você tem um certo basculamento, né, desses refletores, um certo deslocamento, com as camadas mergulhando. Então, a gente vai fazendo esse mapeamento de todas essas descontinuidades, né, que também tem algumas. Enfim, a gente pode ficar o dia inteiro traçando isso aqui. E aí nós selecionamos algumas para interpretação. Quando a gente tem as nossas falhas mapeadas, aí a gente começa a viajar, né? Que o geólogo gosta disso. Aí a gente começa a dar nome para as coisas, que é outra coisa que o geólogo gosta bastante. Então, por exemplo, essa grande falha aqui, né? Eu posso chamar ela de falha mestra, aqui no caso. Ela começa a subir vertical e aí ela vai se horizontalizando com a profundidade. Então, eu posso chamar essa falha de falha lístrica. Associada a ela, a gente tem uma série de outras falhas, né, um pouco menores, todas para o mesmo lado, com o deslocamento aqui para a esquerda. A gente vê aqui a inclinação das camadas que eram subhorizontais, né, eram plano paralelas originalmente, então elas foram basculadas. A gente tem falhas deslocadas para o outro lado também, então são falhas secundárias. Enfim, a gente pode criar todo um cenário, falar qual foi a cinemática da responsável, né? O Gustavo falou que deu uma travada nos slides. Peraí. Gustavo. Pronto, acho que estava mudo aqui meu microfone. Deu uma travada, travou no fluxograma. Peraí, deixa eu voltar.
Em qual? Esse? Deixa eu ver aqui, não tá aparecendo não. Isso. Foi esse? Deixa eu ver aqui, ó. Acho que foi. Deixa eu ver aqui. Aqui tava rolando direitinho pra mim no Facebook que parou. Isso não. Isso. Acho que o Rafa disse que é esse mesmo. É? Isso. Foi, isso mesmo. Tô dizendo que é esse daí mesmo. Ah, então Vou tá. ativar aqui. Pessoal, qualquer coisa vocês podem mandar no chat que a gente tá conseguindo ver aqui. É, Beleza? eu vi que no WhatsApp também alguém avisando. Show. Eu não sei de onde que pararam, vou dar uma repetida então, né? Esse dado aqui, ele é um trabalho que eu participei junto com o pessoal da Rural. É um trabalho de neotectônica na área de Manaus para interpretação estrutural, né? Então, quando a gente vai fazer uma interpretação estrutural num dado de GPR, a gente tem que ir com a mesma cabeça de como se a gente estivesse fazendo uma busca por falhas em um afloramento. Então, a gente vai procurar por quebras nesse afloramento, né? Quebras, descontinuidades, onde você tem camadas que se deslocaram e tal, com a mesma ideia. Então, aqui, né, nesse caso, a dica é a gente procurar por essas linhas brancas, porque elas mostram que ali você teve algum deslocamento de refletor, alguma descontinuidade que causou, né, essa linha branca. Então, aqui, por exemplo, tem essa que eu mostrei, eu acho que as pessoas, pelo menos o áudio já ouviram, né? Peraí, Gustavo, estão pedindo para eu desligar minha câmera para ver se melhora. Isso. Tenta desligar a câmera, que às vezes flui melhor os slides. Tá, vou desligar a câmera. Queria pedir para o pessoal também, talvez, dar uma atualizada, né, Aqui tá na página. dizendo que tá escuro o slide. Tá escuro por causa do aviso do Chrome da câmera. Tem um avisozinho do Chrome aí em cima na tela. Você consegue ver? Tenta dar um OK ou Tá, isso. vê se melhorou. Peraí. Aqui travou ainda. Melhorou? Aqui tá travado. Deixa eu remover aqui. Tá. Acho que aqui não subiu ainda a sua tela. Pessoal, você consegue ver? Ô, Thalissa, tenta fazer um stop da sua tela e compartilhar novamente. Tá, peraí. Show. Galera, já vai entrar de volta aí. Desculpa esse impasse. Pode compartilhar de novo para ver? Pode sim, pode sim. Vamos ver aqui. Isso. Tenta compartilhar. Tenta abrir agora o, o slide. Ver se foi. Aqui ainda não foi, não. Aqui foi compartilhamento de tela, mas não abriu os slides. Tá na página do StreamYard ainda. Não sei se é a minha conexão. Você clicou no. Talvez aqui esteja travado. Você clicou no. Sim, eu já estou compartilhando o PowerPoint. Ah, sim, aqui não foi não. Tenta compartilhar a tela. Lembra que tem a opção compartilhar a tela específica? Aham. A tela específica, tá, peraí. Isso. Que às vezes vai.
Foi? Tô carregando aqui, subindo pra mim. Deixa eu ver. Aqui ainda não subiu, não. Acho que pode ser minha conexão. Pode ser a conexão. Você tem algum outro lugar melhor, mais próximo ao roteador? Ih, é. Vou me mudar aqui. Tudo bem. Quando aparecer, você fala. Aviso sim. Aqui tá tudo meio branco ainda. Branco não, né? Tá vazio ainda. Já vou compartilhar aqui. Show. Tomara que eu consiga. Ainda nada? Aqui nada. Tenta compartilhar na tela inteira de novo. Vamos ver se vai agora nesse lugar melhor aí. Tá. Pronto, agora tenta abrir o slide. Acho que agora foi, hein? Aqui essa tela vai, mas ela fica aberta só no StreamYard. Aí, agora foi. Agora foi. Ufa, amém. Foi. Ai, Ampliar a tela para ver se tá certinho. desculpa, gente. Nada, acontece. Tá, Vamos ver. vou continuar então. Show. Eu nem sei até que parte as pessoas viram, né? Mas enfim, a gente vai. Agora vocês estão vendo o dado aí. Aí pode retornar no fluxograma, que aí acho que o problema começou a rolar desde lá. Tá, desde aqui, né? Show. Então, vou falar agora um pouquinho sobre a interpretação estrutural, né? Dar alguns exemplos de um trabalho que eu fiz parte. Então, esse trabalho aqui, ele foi feito junto com o pessoal da Rural, é um trabalho de neotectônica de reconhecimento de falhas cenozoicas na região de Manaus. E aí, como eu já falei, não sei se algumas pessoas pegaram o áudio, estou repetindo, quando a gente vai interpretar um dado de GPR, é bem parecido com o que a gente vai ver num afloramento, né? Então, quando a gente for procurar falhas, a gente vai procurar as mesmas características, a gente vai procurar deslocamento de camada, gap, falta, né, de informação, que seria uma quebra, um intervalo onde você não tem rocha, onde você não tem camadas mais, enfim. Então, vou mostrar aqui com o ponteiro alguns exemplos, porque é muita informação esse dado, né? Então, seria, por exemplo, essa linha branca aqui, não sei se vocês conseguem identificar, tem essa daqui,
tem uma aqui maior, ela vem perturbando todos os refletores, né? Ela vem deslocando. Tanto que essas camadas, que elas eram mais subhorizontais, plano paralelas, elas se deslocam, elas basculam, né? Devido a essas falhas. Então, é esse tipo de coisa que a gente vai procurar quando a gente está fazendo a interpretação estrutural. Aí, vou mostrar aqui como é que fica, depois que a gente selecionou, né, as principais falhas, e aí a gente vai contar a historinha tectônica, geológica dessa área, né? Então, essa falha aqui, que acho que vocês não puderam ver quando eu falei da primeira vez, é a que a gente poderia chamar de falha lístrica, né, falha mestra, que é a principal falha. Ela começa aqui subvertical e ela vai horizontalizando com a profundidade. Então, a gente dá o nome, né, de falha lístrica. E associada a ela, tem várias outras falhas, né, menores, secundárias, algumas de outras direções, né, então são falhas também secundárias. E aí a gente vai vendo esse deslocamento aqui das camadas, né, que eram subhorizontais, aqui elas inclinaram. Enfim, a gente pode contar toda uma história só olhando para esse dado aqui. E aí, esse levantamento foi feito paralelo a esse afloramento. Essa foto aqui, ela é da tese do Clausenor, do professor Clausenor. Thalissa, consegue ver? Esse dado também é da tese dele. E aí a gente consegue ver aqui... Thalissa, Oi. consegue me ouvir? Deu uma travada de novo. Acho que pelo menos para mim saiu o teu slide, o teu compartilhamento de tela. Vê aí como é que tá por aí. Eu tô com o Facebook aberto aqui também, tá aparecendo. Tá aparecendo? Ah, sim. Show. Talvez seja a minha internet. O pessoal falou que travou na interpretação estrutural. Thalissa? Oi. Tô Conseguiu esperando ver? para ver se aparece. Tá aparecendo? Aqui não. Aqui saiu. Pessoal, vocês conseguem ver a tela dela na Guarani? Quando travar também é bom dar uma atualizada, talvez. Isso. Vou dar uma atualizada aqui, talvez seja pra mim. Porque eu tô com o Facebook aberto no meu celular e tá aparecendo. Tá fluindo, né? Então, o pessoal disse que você pode continuar, se deu tudo, não tem nenhum problema. Agora tá dizendo, o pessoal tá dizendo que tá aparecendo. Talvez o problema é que eu vou atualizar. Aí o pessoal disse que tava na interpretação estrutural. Tá. Show? Vou sair aqui e vou atualizar. Então, aí esse levantamento foi feito aqui, paralelo a esse afloramento, né? Então, em superfície, a gente vê essa falha, essa grande falha lístrica, que depois a gente mapeou aqui no dado geofísico, né? E aí a gente sabe que ela, então, se prolonga, né, em profundidade, ela vai se horizontalizando. Às vezes a gente não conseguiu ver aqui nessa foto, né, essas falhas secundárias que a gente consegue ver aqui no dado geofísico. Então, a geofísica auxiliou bastante o estudo neotectônico nessa área. Esse dado também é da mesma região, né, também com esse intuito tectônico. E aí, nós que conhecemos a geologia, quando a gente vai interpretar, a gente tem que ter um pouquinho de bom senso, de reconhecer algumas feições que não são geológicas. Então, aqui, por exemplo, nesse dado, tem a feição que mais chama a atenção são essas hipérboles aqui, que são equidistantes, né? São hipérboles, são iguais umas às outras e equidistantes. E aí a gente sabe que geologicamente isso não significa nada, né? Então, certamente isso é um artefato que veio de outra fonte que não é geológica. Aqui embaixo, o dado está bastante ruidoso, então a gente também não consegue ter muita coisa e a gente resolveu trabalhar só aqui em cima, né? Aí aqui em cima também a gente começou a procurar por falhas, né? Então procuramos aqui o basculamento de camadas, a perturbação dos refletores, né? Essas linhas brancas, então a gente marcou aqui algumas camadinhas. Aqui tinha uma feição bastante interessante, porque a gente tem refletores, ora mergulhando aqui para a direita, ora mergulhando para a esquerda, como se eles estivessem meio que entrando no plano, né? Então, é uma feição estrutural que chamou bastante atenção. Aí,
essa foi a interpretação final, né? Então, a gente consegue tirar daqui que a gente tem um sistema, talvez, de falhas em dominó, por exemplo, com esse basculamento de camadas para essa direção à esquerda. Aqui, no caso, né, a gente tem falhas para várias direções, falhas secundárias. Tem uma falha maior aqui, né, que está ligada a esse plano, onde você tem um encontro de direções, digamos assim, né, como se estivesse entrando no plano. E aí a gente interpretou essa feição aqui como uma estrutura em flor. Então a gente pode trazer para a discussão, né, da neotectônica dessa área, que existem movimentos transcorrentes também nessa área. Então foi um ganho muito grande para a pesquisa que a geofísica propiciou. E aí foi feito o levantamento aqui, paralelo a esse afloramento também. E aí, lembra que eu falei para vocês que essas hipérboles aqui certamente não eram geológicas, era outra coisa que tinha causado isso? Elas foram causadas por esses coqueirinhos aqui. Então, tudo que está externo ao dado, né, ele também é refletido num dado que, às vezes, a gente tem meio na cabeça que é só o que está na subsuperfície, mas não, a onda eletromagnética ela se propaga para todos os lados, e aí vários artefatos que estão na superfície, eles também são refletidos no dado. E aqui esses coqueirinhos ficaram refletidos como essas hipérboles. Então, agora falando um pouquinho sobre a interpretação estratigráfica, ela tem um espaço muito grande dentro da interpretação de dados de GPR. São inúmeros trabalhos que datam desde os anos 90, são vários conceitos criados especialmente para o GPR, então é uma área que quem gosta de estratigrafia pode ir a fundo, que tem muito material para estudar, é uma área que é levada muito a sério, e principalmente em estudos de evolução de áreas costeiras, porque o GPR ele funciona muito bem em areia, então estudos de evolução costeira são estudos muito legais para utilizar o GPR. E aí foram criados conceitos, né, nesse contexto. No caso, aqui a gente chama de radar estratigrafia. Dentro desse contexto de radar estratigrafia, a gente pode fazer um estudo de radar sequências, né, então pensar um pouco com a ótica da estratigrafia de sequências, por exemplo, com várias ressalvas, mas a gente pode vir com essa metodologia de interpretação e fazer estudos também mais detalhados, né, de radar faces. Então, aí eu vou passar algumas técnicas de como a gente olha para esse dado, pensando nele com a cabeça da estratigrafia, né? Então, a gente, num primeiro momento, a gente presta mais atenção nos refletores que chamam mais atenção, né? São os refletores que possuem uma maior amplitude e uma continuidade lateral. Então, aqui nesse dado, por exemplo, seria esse grande refletor aqui. O que ele estratigraficamente significa? Significa que aconteceu algum evento na minha região que marcou, né? Foi muito importante, foi regional e ele teve talvez um tempo maior e tal. E ele marcou uma mudança, né? De ambiente naquela região. Então, significa que abaixo dele a gente vai ter um tipo de ambiente, um tipo de sedimentação, alguns tipos de processos específicos, e acima dele a gente provavelmente tem um outro ambiente, com outros processos, com outro tipo de sedimentação. Então, são refletores bastante importantes, porque tem significados estratigráficos muito importantes, né? Depois que a gente identifica, então, esses grandes refletores, a gente começa a analisar para os refletores secundários, que aí eles vão indicar eventos um pouco mais locais, né? Então, eventos que formaram esses refletores aqui não necessariamente são os mesmos eventos que formaram os refletores aqui no final do dado. Então, a gente tem que analisar com um pouco mais de detalhe. Então, dando um zoom aqui, a gente vai analisar coisas que são feições geométricas, né? Feições de como aquele refletor ele está se comportando. Então, a gente pode ver se ele é um refletor mais escuro, mais contínuo, se ele é um refletor mais picotado, com uma menor amplitude, né? Aqui, por exemplo, são refletores mais claros, aqui tem refletores mais escuros, se eles estão plano paralelo, se eles truncam, a gente vai vendo todas essas relações, que você não precisa saber muito de geologia para enxergar, para identificar esses padrões, né?
E aí, dentro da radar estratigrafia, a gente faz um estudo de faces, ou de radar faces, né? Então, o que é uma radar faces? É um conjunto de refletores que possuem características que nos permitem delimitar esse conjunto. Então, a gente pode fechar esse conjunto como se ele fosse um corpo, um depósito sedimentar que foi formado pelos mesmos processos, pela mesma direção de deposição, no mesmo ambiente e tal. Então, são conjuntos que representam um corpo, digamos assim. E aí a gente vai analisar a geometria desse corpo. Isso aqui são exemplos tirados da sísmica, tá? Então, isso aqui também serve para análise de sismofácil. Então, a gente vai olhar a geometria, como, por exemplo, essa geometria sigmoidal. Pode ser uma geometria aqui oblíqua paralela, uma geometria tabular, triangular, enfim, qualquer forma geométrica. A gente analisa também o padrão de preenchimento, né? Como é que os refletores internos se comportam. Então, eles são plano paralelo, eles são ondulados, eles são caóticos. E essa geometria e essa relação entre os refletores, elas nos dão respostas de qual foi o tipo de processo deposicional, qual foi o tipo de ambiente. Foi subaquoso, teve corrente envolvido, né? Foi um ambiente mais calmo, foi um ambiente mais agitado, foi um ambiente subaéreo, eólico, né? Aqui no caso do sigmoidal, que ele é bastante didático. Para você ter esse formato sigmoidal, você tem que ter tido uma deposição, aqui no caso, da esquerda para a direita, com uma variação topográfica. Então, de uma forma geométrica, a gente extrai várias informações geológicas, estratigráficas. Aqui nesse canto direito, alguém falou que meu cursor não está aparecendo, mas aqui no canto direito a gente consegue ver também a relação entre os refletores e eles também te indicam mudanças no padrão de sedimentação, mudanças no ambiente, etc. Então, a gente também faz essa análise do padrão de terminação dos refletores, né? Então, aqui, por exemplo, o downlap, que é um nome já bastante difundido, acho que a galera já deve ter ouvido bastante. É quando você tem refletores que são subverticais e eles terminam de encontro a um refletor subhorizontal. Então, a gente chama essa terminação aqui de downlap. Quando você tem os refletores subhorizontais e eles batem, né, terminam de encontro a um refletor subvertical, a gente chama de onlap. E aí, todo esse vocabulário é para os intérpretes se entenderem, né? Então, quando a gente fala para um outro intérprete que está procurando um padrão em downlap, padrão de terminação em downlap, esse profissional, esse intérprete já vai saber do que você está falando, né? Então, não necessariamente você precisa usar um vocabulário geológico, às vezes você nem sabe o que aquilo significa ainda. E aí eu trouxe aqui para a gente, para eu ir mostrando para vocês o passo a passo de como é que é feita essa identificação das faces, né? Então, aqui nesse dado, por exemplo, eu olharia aqui esse primeiro grande refletor, que tem uma alta amplitude, né? Ou seja, ele é mais escuro, ele é mais contínuo, embora em alguns momentos ele seja um pouquinho perturbado. Acima dele, a gente tem um segundo refletor também bastante significativo, né? Que vai seguindo a morfologia dos depósitos, dos corpos sedimentares que estão embaixo dele. E entre esses dois refletores, a gente tem depósitos sedimentares, né? Que vão ter uma geometria externa e um preenchimento interno. Então, aqui, por exemplo, eu marquei que eu tenho uma geometria sigmoidal. Vocês me desculpem o desenho que foi feito no PowerPoint, mas acho que dá para perceber um pouco esse formato mais sigmoidal, né? Aqui do lado também, eu interpretaria mais uma sigmoide. Então, desenhei ali uma sigmoide. Do lado adjacente, eu marquei aqui um corpo um pouquinho mais extenso, então ele é um pouco mais tabular, oblíquo paralelo, talvez. Ih, parece que travou de novo. Aqui travou também. Deixa eu ver aqui. Talvez possa ser. E a gente voltou direitinho, ainda tá travando. Acho que não tá travando. Deixa eu ver aqui. Vou remover. Tenta colocar de novo o compartilhamento de tela, Thalissa. Tá. Isso. Apareceu aí, gente? Ah, tá. Aqui tinha atualizado na hora. Tá.
Eu acho que é a minha conexão. Eu consigo te ouvir bem, mas eu não sei se como é que vai estar o compartilhamento de tela. Acesso ao vídeo, né? Isso. Vou compartilhar de novo. Show. É, isso mesmo, Sueli. O meu também tinha atualizado e sumiu. Na hora que ela cancelou, atualizou e aí ela tinha fechado. Vou adicionar aqui a tela. Pronto, aqui adicionei. Tenta abrir o slide novamente. Apareceu? O teu compartilhamento de tela, sim. Abre o PowerPoint. Tá dando um eco, não sei se é o seu áudio. Ah, pode ser, peraí. Show, Vamos ver se voltou vai. aqui. Aqui voltou. O slide. Eu acho que tá um pouco atrasado, né? Isso, lá dá no Facebook dá um pequeno delay mesmo. Aham. Vou mutar aqui para você continuar. Tudo bem, pessoal? Quando vocês derem ok, aí a gente continua. Aí, Thalissa, pode continuar. Vou me remover aqui. Tá. Bom, então, acho que estou acompanhando aqui os comentários também, acho que voltou, né? Então, aqui nesse dado, eu só não estou vendo se está aparecendo a minha interpretação. E o cursor, não sei se está aparecendo. Vou tentar explicar falando, que o áudio está bom, né? Tá, o cursor aparece, tá, beleza. Então, a gente tem aqui nessa porção esquerda do dado, que para mim, né, como intérprete, na minha interpretação, isso tem uma aparência mais sigmoidal, né? Então eu tive a liberdade de escolher isso como uma geometria mais sigmoidal. Pode ser que um outro intérprete veja de uma outra forma, né? É bem importante ressaltar isso, que essa foi a minha visão para esse dado. Aqui do lado, eu marquei um corpo um pouquinho mais extenso, né? Para mim é um corpo que era diferente desses dois primeiros, né? Aqui no final, eu poderia marcar também um outro padrão sigmoidal, talvez, né? Aqui no meio, eu tenho uma feição um pouco mais triangular. E aí depois a gente começa a olhar como é que está internamente, como é que esses refletores estão internamente. Então, aqui dentro desse primeiro corpo, desse segundo corpo, eu tenho refletores um pouco mais inclinados, então eu tenho um padrão de terminação em downlap. Já nesse outro corpo aqui, que é um pouquinho mais extenso, ele não mostra tanto essa terminação em downlap, ele é um pouquinho mais plano paralelo, talvez ondulado, né? Um ou outro refletor tem aqui uma terminação em downlap. Aqui dentro dessa feição triangular, a gente não tem resolução suficiente para ver, então nessa resolução eu posso chamar de um preenchimento caótico. Enfim, e aí a gente vai fazendo isso para todo o dado, né? Vai tentando perceber quais são essas feições geométricas, quais os padrões de terminação dos refletores e qual o preenchimento interno desses corpos. E aí, isso é algo que eu queria trazer para essa palestra, é de mostrar que a gente pode trabalhar com GPR não só com um processamento legal, num software sísmico e tudo mais, mas também num software de interpretação sísmico, né? Então, eu carreguei aqui o dado nesse software que é livre, é o OpenDetect. Quem tiver o Petrel também na sua universidade pode usar o Kingdom,
todos esses softwares de interpretação também funcionam. E aí você tem várias ferramentas que vão muito além de uma ferramenta de desenho tradicional, como o Corel, por exemplo, né? Então, aqui a gente pode trabalhar com coisas que no Corel a gente não consegue. Aqui a gente consegue ter uma visualização dessa seção dentro de um cubo. Se eu carregasse outras seções da mesma área, eu poderia ver um pseudo 3D, né? Como é que seria a correlação entre essas seções, a extensão lateral desses corpos. Aqui é o modo de visualização em 2D e é onde a gente faz a interpretação de fato. E aí uma das ferramentas legais, que é muito simples, mas que auxilia bastante na interpretação, é a mudança na paleta de cores. Então, os dados de GPR, ele vem assim, em escala de cinza, e aí nesse software de interpretação, a gente pode mudar para uma outra escala. Existem várias escalas de cores, várias paletas de cores. Eu coloquei essa sísmica aqui para vocês verem a diferença. Então, às vezes, muitas feições que a gente não via na escala de cinza, a gente passa a ver nessa escala que é vermelho, azul e amarelo, eu acho, né? Então, a gente talvez consegue perceber algumas feições aqui, né? Que antes não estava aparecendo tanto, não estavam sobressaindo tanto. E aí a gente vai variando as cores conforme a porção do dado em que a gente está trabalhando, né? Ela pode favorecer na visualização de algumas feições e atrapalhar na visualização de outras. Então, a gente tem essa liberdade de ir mudando a paleta de cores. Aqui eu fiz uma interpretaçãozinha só para mostrar também, né? A gente traça os horizontes individualmente, e aí a gente pode personalizar, eu posso dar nome para esses horizontes, né? Então, se eu já dei um nome para essa superfície, como, por exemplo, eu considero isso uma superfície de inundação máxima, eu posso passar a dar um nome para esse horizonte, chamar de inundação máxima. E aí, todas as outras seções eu vou colocar esse mesmo nome, isso meio que ajuda a padronizar a interpretação. É algo que também num Corel da vida, por exemplo, a gente não tem tanta liberdade assim. Se a gente está falando tá com atraso, eu vou falar um pouquinho mais devagar. Uma hora vai, gente. Tá, apareceu aí o cubo, né? Eu tô acompanhando no Facebook também. Tô vendo a Carol avisar. E aí depois a gente pode olhar esses horizontes dentro do cubo, né? Então, se eu tracei horizontes aqui, eu traço os mesmos horizontes nas outras seções, eu posso criar planos depois, né? Ligando esses horizontes. Então, dá para fazer uma interpretação muito mais avançada do que se a gente fizesse no Corel. Então, dá para a gente trabalhar com GPR, que não tem tanto investimento assim quanto a sísmica, e ainda assim trabalhar de uma forma mais avançada. Aí eu fiz aqui um videozinho, eu espero que passe, né, esse problema, que é também a possibilidade da gente girar a sessão, né, da gente ver a sessão por outros ângulos, que isso é algo que os intérpretes fazem muito, eles viram o monitor, vira a cabeça, tenta enxergar de cima, enxergar de baixo, para ter meio que um efeito 3D que às vezes a gente consegue ter numa sessão que é bidimensional, e aí ajuda também a enxergar as feições. Espero que o videozinho tenha aparecido. Se eu não posso mostrar depois. E aí existe uma outra área da sísmica, na interpretação sísmica, que eu particularmente nunca vi no GPR, que é o uso de atributos sísmicos, para auxiliar também na interpretação. Né? Então, assim, eu nem vou ousar falar muito sobre atributos sísmicos, porque eu não sei, eu nunca usei. Mas é uma dica de quem está trabalhando nessa área, se quiser fazer algo diferente, dar uma explorada em atributos sísmicos aplicados a GPR. Né? Mas só falando assim, os atributos sísmicos, eles atuam como se fossem um filtro, né? Extraindo dado, feições que você quer que ressaltem, extraindo medidas e características físicas do seu dado que você quer
que ressaltem. Então, tem atributos que vão ressaltar mais as falhas, tem atributos que vão ressaltar mais os horizontes, né? Os refletores mais horizontais. Tem uns atributos que dão uma carinha um pouco de 3D, assim, eles dão uma textura para o dado meio que de 3D, né? Eu já vi no Petrel, que é o SecVA, se não me engano. Enfim, é uma área da sísmica que dá para trabalhar bastante também dentro do GPR. E aí, finalizando, então, né, com as conclusões, a geologia e a geofísica são duas grandes áreas, duas grandes ciências que estão totalmente entrelaçadas, né? Então, o geólogo que trabalha com geofísica, ele tem que ter isso em mente, né, de respeitar a geofísica como uma ciência, e não só como uma ferramenta que ele vai apertar botão, colher um dado, ver aquele dado como se fosse um afloramento, e é isso. Não, né? A gente tem que ver toda a física por trás daquele dado. E a mesma coisa de um geofísico que é intérprete, ele tem que respeitar a interpretação do ponto de vista geológico, né? Tem que estudar, se embasar, se aprofundar na geologia para fazer uma interpretação de qualidade. E quando a gente está interpretando, né, a gente vai muito além da geofísica, porque é toda a bagagem geológica, então a gente tem que pensar em tudo que a gente estudou e tudo que a gente já viu até aquele momento, né? Então a gente se faz algumas perguntas, como, por exemplo, que ambiente a gente está trabalhando, ou que paleoambiente, né, a gente está lidando ali. Então, pensar se a gente está no ambiente costeiro, no ambiente fluvial, no ambiente lagunar, entender o contexto geológico regional e local, quais as estruturas regionais e locais passam por aquele local, né, e possam estar influenciando na tectônica, naquelas estruturas que você está vendo no seu dado. Então, você tem que buscar um pouco, você se apoia um pouco na literatura, né, para explicar o que você está vendo. E aí você pode concordar com o que já tem publicado, com o que já falaram, né, sobre aquela área, ou você pode propor, né, um novo modelo. Não acho que a cinemática das estruturas seja assim, eu vejo a cinemática de uma outra forma, eu tenho aqui novos dados que suportem isso. Enfim, traz uma discussão muito legal. E para finalizar, né, esse modelo geológico, ele é melhor embasado e ele tem o maior grau de certeza se houver correlações com dados diretos, né, dados de sondagem, datação e etc e tal. Mas mesmo se a gente não tiver dados diretos, a gente pode brincar um pouquinho, a gente pode criar cenários e viajar um pouco na geologia somente olhando um dado bem, a princípio, estranho de geofísica, né? E outra coisa, só para fechar também, que eu gostaria de falar, é que a visão que as pessoas têm de quem trabalha com GPR é de que você é estritamente acadêmico ou científico, né? De que você não tem capacidade de trabalhar com isso no mercado de trabalho. Então, o geólogo que trabalha com GPR, o geólogo ou geofísico que trabalha com GPR, ele tem plena capacidade de trabalhar também com uma interpretação sísmica, com processamento sísmico, porque é muito parecido e a gente tem acesso também a essas ferramentas para fazer um trabalho mais avançado de GPR, que algumas pessoas enxergam como uma coisa mais básica, né? Então, meio que para valorizar aí o trabalho de GPR. E é isso. Quero agradecer, pedir desculpas por ter demorado mais do que o esperado, por questões técnicas. Espero que tenha dado para todo mundo acompanhar o finalzinho. E é isso. Não sei se eu continuo compartilhando. O Rafa tá aí, vai falar com você agora. Oi, Thalissa. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente essa tarde. A gente teve alguns probleminhas, mas é isso, né? Conexão, a gente está tentando se readaptar a esse normal hoje em dia. Acontece. Eu vou esperar um pouquinho para ver se tem algumas perguntas. Caso tiver, o Gustavo vai jogar aqui na nossa tela pelo aplicativo. Eu quero só começar com uma pergunta pessoal minha. Como você começou a ter esse interesse em estudar GPR? Foi pela graduação, pelo mestrado?
foi por acaso. Desde a graduação que eu tenho interesse por geofísica, só que eu não tive a oportunidade de trabalhar com geofísica na graduação, porque a gente praticamente não tinha professor de geofísica, né? O Saulo levou em 2017, se não me engano, né? Eu formei em 2016. E aí, quando eu fui fazer o mestrado, eu não tive dúvidas de que eu queria trabalhar com geofísica, mas o que eu queria, na verdade, era trabalhar com sísmica. E aí, por questões de não conseguir orientador e tal na área de sísmica, foi me apresentada a oportunidade de trabalhar com GPR, que eu nunca nem tinha ouvido falar. E aí eu fui fazer curso, fui procurar pessoas que conheciam, que sabiam fazer um trabalho de qualidade, né? Nisso eu conheci o Saulo também, depois de já um ano de mestrado, foi quem faz tudo que eu sei de GPR, eu aprendi com ele. Foi quem me ensinou, me treinou e tudo mais. Mas foi bem por acaso. E gostei, me apaixonei, gosto muito hoje. Tem alguém com algum orçamento aberto e tá dando voltagem pra tela. Então, tá voltando o áudio de vocês. Melhorou agora? Melhorou. Perfeito. Eu fiz essa pergunta porque realmente lá na Rural a gente está começando com a geofísica agora, né? Eu gosto, por enquanto, eu tenho interesse em sísmica e eu não sabia muito dessas aplicações do GPR. Eu achei muito legal. Uhum. São métodos bem similares, então se você não tiver a oportunidade de trabalhar com a sísmica, porque eu te incentivo se você quer trabalhar com sísmica, vai mesmo que vale a pena. Mas se você não tiver a oportunidade, trabalha com o GPR, que é bem parecido e vai te capacitar para trabalhar com sísmica depois, no futuro. Não tô te ouvindo, Rafael. Tá mudo o seu. Não sei se é um problema da minha conexão, mas tá mudo. Deixa eu ver se melhor aqui. Tá mudo. Tá mudo dele, tá aparecendo embaixo que tá mudo. O do Rafa tá mudo, né? Eu falei com ele aqui, ele vai conectar o fone. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para Thalissa, vocês podem jogar aqui no box de comentários, tudo bem? Aí, Rafa, vamos testar seu áudio. Acho que tá bom. Rafael tá mudo aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Consegue ouvir a gente, Rafa? Tá com o símbolo de mudo o microfone dele. E agora? Pronto, foi. Agora foi. Foi isso. Foi, perfeito. Você tinha dito um pouco das aplicações no início do GPR. E você, para a gente, pelo menos para a graduação, assim, é muito importante também saber sobre o mercado de trabalho, né, do GPR. Você saberia dizer um pouquinho como é que está a situação do mercado de trabalho? Olha, não é ruim, não, o mercado de trabalho para quem quer trabalhar com GPR, só que você tem que ser autônomo, né? Trabalhar como consultor, ter sua própria empresa de geofísica. E aí tem muitos trabalhos que não, geralmente, quase nunca, são relacionados à geologia. Então você vai ser aquele geofísico que vai mapear cano, duto. Tá agora muito forte na questão de monitoramento de barragens, então também é uma área que talvez dê para ir, né? Ou ir mais para engenharia civil, para trabalhar mesmo com o GPR fora da academia, vão ser coisas que não são geológicas. Aí vai do gosto, né, de cada um. Eu acho que a minha conexão está caindo um pouco também. A gente tem uma pergunta. Deixa eu ver. Eu acredito que não tenha nenhuma pergunta mais lá nos nossos comentários. Tem uma sim, vou colocar aqui na tela. Ou não conseguiram acompanhar, ou
Entenderam tudo. Verdade. Ó, tem uma aqui, vou botar na tela, olha. Da Ana Araújo. Como você escolhe a antena para cada levantamento? Então, cada antena, ela tem uma frequência diferente, né? E a frequência, cada frequência vai ter uma resolução diferente, que eu não sei se vocês se lembram da física, a frequência ela é o inverso do comprimento de onda, né? Então, antenas que têm frequências muito altas, ela tem um comprimento de onda pequeno, então ela tem uma resolução maior, a gente consegue detalhar melhor o dado. Então, se você quer ver feições que são muito pequenas, né, você precisa escolher uma antena que tenha uma maior frequência. Se as suas feições são maiores, você pode escolher uma antena de menor frequência, que você não precisa de tanta resolução assim. A escolha da antena e da frequência ela também impacta na profundidade de alcance. As antenas que têm uma menor frequência, elas vão mais profundo, né? Então você consegue alcançar talvez mais de 20 metros, 20, 25 metros. As antenas que têm uma maior frequência, você vai ter mais resolução, mais detalhe, elas são um pouco mais raras, então você vai ficar ali entre 7 e 10 metros de profundidade para um ambiente bom, né? Num ambiente ruim, o GPR chega a 5 metros de profundidade ou menos, então isso estou falando nos ambientes que a gente vai trabalhar com a geologia, né? Se você for trabalhar, por exemplo, na engenharia civil, você vai utilizar frequências muito altas, de 2.500 MHz, por exemplo. Então, você vai ter ali uma resolução, não sei qual a resolução, mas talvez milimétrica ou de poucos centímetros, né? Mas é com esse objetivo de analisar estruturas muito pequenas, né? Fraturas em paredes e pilastras, etc. Então, depende muito do alvo, né, tamanho do seu alvo e de que profundidade você quer alcançar, qual a resolução que você quer. Tem uma série de fatores que tem que ser levados em consideração para escolher a antena. Bom falar disso, inclusive. Um beijo, Carol. A Carol é intérprete A gente tem mais geofísica, uma Ah. que é da Chuane Guimarães. Thalissa, parabéns pela apresentação, foi ótima. Gostaria de saber como o nível da água é representado no radargrama. Então, o nível d'água, né, um lençol freático, ele representa uma mudança muito brusca nas propriedades daquele meio, né? Então, geralmente, ele vai vir como um pico muito, muito alto, de uma amplitude muito alta, um refletor muito bem marcado na seção. Só que, muitas vezes, não necessariamente é um lençol freático, né? No caso dos dados que eu mostrei, às vezes eu já vi muitos dados parecidos onde o intérprete colocava lá como lençol freático. Só que pode ser também uma superfície estratigráfica, pode ser um contato litológico. Então, a gente só consegue garantir mesmo que é um lençol freático se a gente fizer uma sondagem, né? Mas geralmente é assim que vai aparecer no dado, como um refletor muito forte, muito contínuo, subhorizontal e cortando o dado todo. Geralmente vai aparecer assim. Muito obrigado. Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Caso vocês tenham pergunta, Thalissa, podem deixar nos comentários. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Ah, tudo bem. Eu, eu acredito que a gente tenha acabado as perguntas por agora, né, Gustavo? Muito obrigado. Então, Isso. vou agradecer a você de novo. Muito obrigado por estar aqui conosco Eu nesse que evento tão agradeço. especial que é para o nosso capítulo. Tem uns agradecimentos nos comentários. Então, eu acredito que todo mundo tenha feito bom proveito, muito conhecimento. Eu, por exemplo, eu não entendia muito sobre GPR, de saber sobre. Muito obrigado. A gente vai se despedir do pessoal lá no Facebook e aí a gente termina a live. A gente pode continuar um pouco a conversa aqui pelo StreamYard. Então, pessoal, muito obrigado. Eu quero relembrar a vocês que amanhã a gente vai ter uma palestra com o nosso orientador, o Saulo,
a gente vai falar um pouco sobre aplicação de métodos geofísicos em geleiras. Vai ser pelo Google Meet. Então, se você quiser saber um pouquinho, o link dessa palestra está lá no nosso Facebook, na nossa página, no nosso Instagram, tem o link na nossa bio. Então, amanhã, às 7 da noite, a gente vai estar com essa palestra no Google Meet, em parceria com o primeiro congresso, primeiro ciclo latino-americano de conferências em geociências. Então, a gente tem feito algumas palestras nesse ciclo, em que alguns países estão envolvidos também, como México, Colômbia, Peru, o Brasil também. E amanhã é a última palestra, para termos um fórum na segunda-feira que vem para discutir sobre geofísica, meio ambiente e sociedade. Então não percam, a gente vai terminar a live agora no Facebook. Muito obrigado por acompanharem e até amanhã. Obrigada, gente. Isso. Eu só queria dar uma lembrada aqui para vocês ficarem de olho que essa programação que a gente fez junto com Meninas e Mulheres na Ciência, que é o Geofísica por Elas, vai ter mais uma palestra que a gente vai liberar nas nossas redes. Fiquem atentos lá. Quero agradecer de novo a Thalissa pela disponibilidade e a paciência na internet. E para vocês também. Obrigada a vocês e a todo mundo que permaneceu até o final. Ficou bastante gente. Valeu então, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.